Amém, queridos? A paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Pregue aí o exemplar da sua Bíblia. Abre comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico, historiador Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 13. Lucas 24, 13. Nesta noite de domingo, Páscoa. Nós bem sabemos que a nossa Páscoa não consiste em chocolate. Inclusive eu já recebi de um amigo um negócio muito legal. Estou pensando até em enviar para alguns irmãos. Bem, glória a Deus. Lucas 24, versículo 13. Diz assim: a inerrante, infalível, inefável palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como os que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas, agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia. Diga o terceiro dia. Mais uma vez, diga o terceiro dia. Apenas me ouça agora. Desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive, que ele vive, que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinham que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez com que ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E você se assenta, dando glória a Deus. Só o teclado, por favor. Bem, na hora certa, gente. Queridos, é noite de domingo de Páscoa. E interessante que pouquíssimas são as comemorações mundiais, né? Acontecimentos que acontecem no Brasil e simultaneamente em todo o mundo. Nós vamos ver ainda que, por questão de fuso horário, comemora-se o Ano Novo, comemora-se esse então Natal, né? Onde se fala a respeito do nascimento do Messias. E hoje nós estamos comemorando, embora vivendo dias difíceis, que envolve essa assolação que abala todo mundo, né? Toda a esfera da terra foi abalada por conta desta pandemia. Mas Deus tem sido bom conosco e tem nos guardado. Embora a Bíblia diz, irmãos, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. No último domingo nós recebemos aqui a jovem cantora Dayana Rocha. E num dado momento Deus a tomou e ela repartiu com a igreja a respeito dos seus primeiros passos na fé. E ela foi bem incisiva em dizer que o pensamento inicial dela era ir morar com Deus. Hoje, ela reconheceu que precisava voltar a esse primeiro amor, que esse pensamento precisava retornar a ela. E eu achei muito interessante, porque a gente quase não fala a respeito desse grande dia, né? Se nós recebermos um telefonema da funerária, a gente faz até o sinal da cruz, né? Não é assim? Ninguém quer receber o telefonema da funerária ou do plano, né, de sepultamento, né? A gente quer desfrutar das coisas terrenas. A verdade é essa. E quando eu estava lendo esse trecho e pedindo a Deus uma direção para a palavra dessa noite, Deus me trazia à memória. É um texto para muitos corriqueiro. Eu me alegro porque a palavra ela é nova todos os dias, até porque Deus, ele não sai de moda, ele anuncia o fim desde o começo, e isso me alegra. Mas nós estamos no abril da entrega total, e uma das variantes da palavra entrega é dedicação, benevolência, a pessoa se anular, abrir mão, se entregar. E às vezes nós custamos a entender esse processo. Estamos vivendo dias difíceis. E durante esse período, eu pude perceber que algumas pessoas amadureceram. Algumas viveram processos. Passaram no vale da sombra da morte. Outras ficaram um tanto quanto perturbadas. Algumas noites em claro.
entendendo que a doença iria ceifar a sua vida. Nós tememos. Eu quero acreditar que muito mais preocupado com os afazeres, com a família, do que consigo mesmo. Porque se nós entendermos o mistério da fé, e quando Paulo escreve em 1 de Coríntios 15, 51, não precisa de ir lá não, John. Paulo vai dizer: eis que eu vos revelo um mistério. Mistério é mistério. Mas existem alguns mistérios que a Bíblia faz questão de nos revelar para um bom entendimento. E dentre os mistérios bíblicos, está ali o reino de Deus, que é um mistério. Está ali o mistério da morte, o mistério da salvação. Existem mistérios curiosos. Por exemplo, quem vos ensinou a língua dos céus? Qual foi a faculdade? Qual foi o colégio que você sentou para aprender essa língua? Mas em 5 minutos, dependendo da sua afiação, você aprende ela rápido. E fala. Para aprender, deixa eu ver aqui, o mandarim, que é uma língua muito fácil, você vai ter que estudar aí no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos. Não é? Para aprender um grego, um hebraico. Não é somente de pronunciar, mas falar fluentemente. Você vai ter que gastar tempo. Mas para aprender acerca da salvação, apenas dias de dedicação. Porque quando nós estamos determinados a aprender, irmãos, não custa tanto tempo. Ainda mais quando se trata dos mistérios do reino de Deus. Você vai ver pessoas que, num período muito curto, tiveram um encontro genuíno. Eu não estou falando de chamada ministerial. Para alguns, rotação, já falei isso aqui. Para outros, translação. E para outros, num dinamismo muito rápido. Bom é quando a gente entende essas coisas. Estou falando de reino do céu. Não estou falando de chamada. Posse. Você vai ver à luz da palavra alguns homens que marcaram a sua trajetória, como Davi, que esperou 13 anos, o próprio José, que esperou também 13 anos, o apóstolo Paulo, 14 anos aguardando. Por quê, irmãos? Aprove o Senhor prepará-los. Então, quando a gente vai tratar de chamada e posse, isso demanda tempo, porque você vai estar à frente de grandes responsabilidades. Agora, os mistérios do reino de Deus, se você se interessar de verdade, não demora muito tempo. Podia citar aqui alguns exemplos de pessoas e personagens que logo entenderam esse mistério. Que mistério, pastor? Reino de Deus. Que mistério, pastor? Salvação. Porque a primeira coisa que você precisa ter é o interesse. Às vezes, você quer, mas não consegue. E Jesus nos explicou esse mistério. Jesus disse que aquele que pratica o pecado, ele não tem vontade própria, porque ele é prisioneiro. É por isso que os discípulos não entendiam muito as atitudes de Paulo ou até mesmo do próprio Jesus. Porque quando esse mistério nos alcança, nós não somos prisioneiros do diabo, passamos a ser prisioneiros de Cristo, passamos a ser destemidos. Eu não estou falando no sentido de provar a Deus e nós vamos chegar lá. Estou falando no sentido de ter a certeza para onde vai. E quando você tem a certeza para onde vai, você se torna uma pessoa destemida. Porque você não caça problema, o problema se apresenta. E quando você começa a se preparar para esses mistérios, você não vai fugir em meia luta. Você não vai se acovardar. Você não vai entrar no casulo tampouco de uma caverna. Por quê? Porque Jesus, ele te prepara. Jesus, ele começa a te mostrar os passos, gradativamente você vai passar a dar. Esse é o mistério da salvação, da conversão. Para aqueles que se interessam. Porque o interesse não é você amanhecer pela manhã desejoso em obedecer a Deus. E na parte da tarde, por conta de um dissabor, por conta de uma decepção, você já está pensando diferente. E à noite, totalmente afastado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de determinação, de foco, de meta, de direção e certeza de onde quer chegar. Quem tem certeza de onde quer chegar? Levanta a mão aqui, só para eu entender se a turma veio. Então, deixa eu começar a ministrar aqui.
Dentre as variantes da palavra entregar, amém, que é o abril da entrega total. Então, quando a gente vai falar de entregar, a gente vai falar de se anular. E não tem melhor texto, irmãos. Infelizmente, os discípulos do caminho de Emaús, eles não entenderam, porque criaram uma expectativa dentro do seu entendimento. E é uma grande loucura, irmãos. Você está fadado à decepção se você criar expectativa dentro das suas expectativas. As nossas expectativas, elas têm que estar em Deus. Quem entende isso? E se você agir assim, dificilmente você vai se decepcionar. Porque a decepção não vem da onde você não espera. Ou melhor, não vem da onde você espera. A decepção vem geralmente da onde você não espera. Mas uma coisa eu vou te dizer. Se tratar de Cristo, pode confiar. Ele nunca, jamais irá te decepcionar. Os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles vão se distanciar de Jerusalém. Olhe para cá, Jerusalém estava situada em cima. A eira que Davi comprou, amém, para que o templo fosse construído. Essa história nós já conhecemos. Então repete comigo, Jerusalém em cima, Emaús embaixo. Mais uma vez, Jerusalém em cima, Emaús embaixo. Só mais uma para inculcar. Jerusalém, Emaús. Jerusalém, Emaús. Então olhe para cá, queridos. Eles vão se distanciar. A Bíblia está dizendo que eles vão se distanciar cerca de 60 estádios, aproximadamente entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém, na marcha, andando. Eu começo já a aplicar aqui. Como que uma pessoa decepcionada consegue ir tão longe e quando ela está animada ela não consegue ir tão longe? Pergunta que não quer calar. Será que esse ânimo é de Deus? Será que a expectativa era em Deus? E nós vamos chegar num ponto aqui que nós vamos fazer essa comparação. Os camaradas estão andando aproximadamente entre 11 e 12 quilômetros, se distanciando de Jerusalém, que tem por tradição a cidade da paz, a menina dos olhos de Deus, onde Deus concentrava a sua visão e tudo que aconteceu no mundo antigo. Jerusalém, a nação eleita, a nação escolhida por Deus, capital de Israel. Os camaradas vão se distanciar de Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus decide descer. Uma das variantes da palavra entregar, diga descer. Mais uma vez, descer. Diga para o seu irmão, se você não descer, cada vez mais, você não vai entender o mistério da fé. Então Jesus decide descer. Descer aonde? 11 quilômetros atrás dos discípulos. Mas na frente eu vou querer entender o que esses homens têm que faz Jesus largar toda uma Jerusalém. Observe que a estas horas Jesus já tinha ressuscitado. Jesus ainda não tinha se apresentado aos discípulos. Você vai ver isso mais à frente. A aparição de Cristo aos seus discípulos, a partir do versículo 36 desse mesmo capítulo de Lucas 24. E começamos a ler a partir do versículo 13, que Jesus vai deixar, embora ele tivesse dado um recado. Marcos 16 narra isso. As mulheres que se preparam diante de véspera para ir até o sepulcro, a preocupação de remover a pedra, e os anjos dão um recado. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dispensar o próprio Pedro, que é avisado, diga aos discípulos também a Pedro. Só que ele deixa toda uma Jerusalém e vai descer até Emaús, atrás daqueles discípulos, decepcionados, frustrados por criar expectativas em cima de sonhos aparentes. Aí a Bíblia vai dizer, querido, que Jesus vai deixar uma Jerusalém no alto e vai descer as partes baixas de Emaús atrás desses homens. Sendo que descer para Cristo, e eu vou trocar a palavra descer por entregar, e você vai entender, não era nada, irmãos, de especial, porque se tornou algo comum, se tornou algo corriqueiro.
Queridos, eu tenho aprendido nessa minha curta caminhada que essa expressão descer, ela é um dos focos principais de alguém que entende a sua chamada. Vai ter muitas situações que você vai ter que descer para evitar problema, descer para abafar problema, descer para esperar uma oportunidade para que as coisas possam se resolver, descer e encolher o seu braço para que Deus estenda o dele. E isso para Jesus era fácil, querido, sendo ele Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2, a sua primeira descida. Filipenses capítulo 2 diz assim, 2 de Filipenses versículo 5: e mesmo sendo Deus, não se usurpou ser Deus, tomando a forma corpórea de homem, desceu. Para quê? Para se humilhar, para sofrer o que nós sofremos. A primeira descida ou entrega, Filipenses 2, ele era, ele é e sempre será Deus. Mas para provar para mim e para você que nós conseguimos se quisermos, é aquilo que Paulo escreve nesse mesmo Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso. Pode por quê? Porque tem um que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Jesus. Se a sua força vem de Jesus, não somente a sua força, mas todas as orientações para os seus passos, vindo dele, é impossível dar errado. É impossível haver frustração. Filipenses 2, 5, 6 e 7. E mesmo sendo Deus, não se usurpou sendo Deus, tomando a forma corpórea de homem, desceu. Primeira descida dele, do céu para a terra. Repete comigo: do céu para a terra. Tomou a forma aí no ventre de Maria. Mateus, capítulo de número 2, versículo 13, Jesus já nasce. E agora ele vai receber uma instrução. Quem vai receber? José e Maria, então seus pais. Jesus está inconsciente. E quando a pessoa pega isso, querido, se você pegar isso aqui, é sinal que você vai estar no trilho de Deus. Quando a pessoa é verdadeiramente de Deus, até inconscientemente ela desce e a paz reina. Jesus não tinha consequência das suas ações por ser uma criança. Diga, criança. Então José e Maria vai pegar Jesus por ocasião do seu nascimento, a visita dos magos, um alvoroço em Jerusalém. A Bíblia vai dizer então que após o seu nascimento vem uma notícia. Qual a notícia? Fugir com o menino para o Egito. O Egito era embaixo. Então José e Maria vai pegar Jesus e vai descer. Diga, os pais desceram para que o menino vivesse. Você não entendeu? Não entendeu? Eu sei que vai ter situação na sua vida que você vai ter que se impor. Nós vamos chegar lá. Mas se eu puder te dar um conselho, até para que seu filho cresça saudável, para que ele não cresça com ranço da briga, da guerra, para que ele entenda o que eu ouvi na última quinta-feira, 2 de Coríntios 5,17, quem cuida está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo. Então, se você é nova criatura, aquele negócio de arregaçar as mangas, sabe? De falar alto, de gritar, de dizer que não leva desaforo, que é você quem trabalha, que ninguém paga as suas contas. Eu não sei se Deus está entrando em alguma casa. Tomara que não, né? Que já não tem mais espaço para isso em Siloé. Pleno século 21, isso aí já passou. Esse negócio, quem paga minhas contas sou eu que resolvo. Não. Isso aí não funciona, irmão. Por quê? Porque nós somos nova. Então as coisas velhas. Mas eu que pago minhas contas. Você paga suas contas porque o Deus de paz te dá saúde. Deixa eu repetir. Você paga suas contas porque o Deus de paz te dá saúde. José e Maria vai pegar o menino, vai descer o Egito para que o menino viva. Olhe para cá, pai e mãe. Estou pregando com uma igreja sábia, inteligente, e Deus tem falado de um crescimento muito grande.
Mas o crescimento não é em quantitativo de pessoas. Antes de crescer aqui fora, a gente tem que crescer aqui dentro. Quem entendeu? Antes de crescer aqui fora, nós precisamos crescer aqui dentro. No intelecto, no sentido espiritual, tá, queridos? Porque a gente até instrui a estudar, mas, e pastor, quem já passou a idade, quem não dá mais? Não tem problema, cresça espiritualmente. Aquilo que eu falei, não sei qual foi a faculdade que ensinou você a falar em língua. Qual foi o curso que te ensinou a falar em língua? Por quê? Mistério de Deus, é maturidade espiritual. Então, pai e mãe, olhe para cá. Não adianta querer criar o seu filho numa bolha. Vai ter situação que eles vão ter que passar. Vai ter situações que eles vão ter que viver. Isso para o amadurecimento e o crescimento deles. Quem é o pai e mãe que recebe essa palavra? José e Maria tomam o menino, corre para o Egito para que ele viva. Então, até involuntariamente, quem anda no trilho de Deus desce. Às vezes chegam algumas coisas para mim, irmãos, e esse Deus é tão lindo. Eu falo, rapaz, sabe que eu nem tinha conhecimento disso. E Deus dá a direção assim. A gente desvia do mal. Você não se envolve em determinada situação. Depois você vê o problema lá na frente. Rapaz, quase que o Satanás me embaraça nesse rolo. Mas Deus é tão lindo que Ele te desvia sem você saber. Diga, descer, mesmo de forma inconsciente. Porque está no trilho de Deus. Vamos para a terceira descida. Quem vem comigo? Mateus capítulo 3, versículo 13. Jesus agora vai descer as águas do Jordão. E é interessante que o Rio Jordão, na sua tradução, quer dizer rio que desce. Jesus vai descer 2 vezes. Vai descer por si no rio que desce. E João tenta impedir. Deixa eu te falar um negócio aqui. João, ele foi muito honrado por Jesus. Esse mesmo João, que depois vai mandar os discípulos perguntar se ele era de fato Cristo, esse mesmo João, Jesus vai dizer, os nascidos de mulher, nunca haverá profeta maior que João Batista. Mas esse João, em Mateus capítulo 3, versículo 13, ele quando vê Jesus nas margens do Jordão, embora estivesse liberando palavras muito doces para aqueles que vinham até ele, e chamava o povo de raça de víbora, ele quando avista Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí ele vai dizer assim, mestre, tu vens a mim? Versículo 14 de Mateus 13. Jesus vai dizer assim, deixa João, para que se cumpra a vontade do meu. Traduzindo, eu vim para E quando você está determinado a descer por um propósito, pode esperar. Às vezes com a melhor da intenção, porque João Batista não era uma pessoa mal intencionada. Com a melhor das intenções, alguém sem direção de Deus vai dizer assim, deixa de ser boba. Deixa de ser bobo. Toma uma atitude. Haja assim. Haja assado. Mas quem está determinado a cumprir o chamado vai dizer, deixa João. Eu preciso descer. Para que a vontade de meu Pai, para que a vontade de meu... Só quem tem chamada está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite. A tua descida não será em vão. Tem honraria de Deus para a sua vida. E ele desce as águas. E quando ele sobe, irmão, você vai ver a primeira citação da Trindade. Espírito Santo em forma corpórea de pomba. O Filho subindo das águas e a voz do Pai ecoa. Eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E quem desce na direção de Deus tem honraria. Diga para o seu irmão, os humilhados serão exaltados. Estou falando de pensamento medíocre, de pessoas que ficam tadinho de mim, sou o menorzinho. Se fosse assim, o anjo entrava na de Gideão, né? A minha tribo é a mais pobre, eu sou o menor. Gideão, deixa de palhaçada, levanta varão valoroso, que é você que Deus vai fazer. Diga ao seu irmão, é você que Deus escolheu, então levanta a cabeça, desça a casa do olheiro, porque tem coisa grande e firme da parte do Senhor para a sua vida. Quem recebe essa palavra,
Jesus desce pela terceira vez, a águas bate mais do Jordão. Quarta vez, Jesus, conduzido pelo Espírito, vai descer ao deserto. Diga deserto. Eita, descida difícil. Não amedronta não, só na quinta costela faz assim, ó, não tem jeito. Se tu quer chegar onde Deus falou que tu vai chegar, tem um deserto aí na frente. Não tem como. Irmãos, tem crente aqui com a gente hoje, crente de verdade, chegou com 2, 3 empregos. Teve crente que chegou com 2, 3 empregos, irmão. Dava dízimo, dava primícia, ainda me convidava para jantar. Oh, que saudade. Estou igual o pastor Alex Gonçalves. Para o culto. E quem não perdeu o emprego, passou o processo. Não adianta, irmão. Deserto. Deserto é a prova cabal que Deus te chamou. Diz isso para o seu irmão. Deserto é a prova cabal que Deus te chamou. Diga, ei, novo convertido. Está fraco. Diga, ei, novo convertido. Não temas. O deserto te chama. Mas Ele vai contigo. Ele desce junto contigo. Ele segura nas tuas mãos. Ele não te abandona. Roupa cresce, sapato dura, alimento do céu, codorniz do mar. Não falta nada, porque quem te chamou te garante. Quem recebe essa palavra? Gol! Quarta descida. Vamos para a quinta descida. Quinta descida. A Bíblia diz que Ele dá ordem para que se prepare a ceia. Aí agora Ele vai envolver-se numa toalha e vai chamar os seus discípulos, sendo que Ele não vai ficar de pé. Ele vai descer primeiro e vai chamar um a um. Bota o pezinho aqui. Querido, sabe por que Pedro agiu assim? É por causa da cultura. Irmãos, aquilo que não te confronta não te trata. Aquilo que não te desafia não te transforma. Porque se você acha que você vai crescer só com elogio, irmãos, essa igreja cresce muito mais em perseguição do que no elogio. Quando eu penso que o negócio vai cessar, estoura outra bomba e o nome do Senhor sendo glorificado. É sério, irmão. É sério. Pedro, quando chegou a vez dele, ele falou: mestre, não é cabível. Por quê, irmãos? Na cultura, toda casa que ia receber um hóspede, na questão da hospitalidade, que é padrão de Deus, tinha que ter 2 escravos, no mínimo. Um com a toalha na mão, o outro arriado, para lavar os pés do peregrino, do visitante, do viajante. Essa função não era dada aos maiores. Essa função era dada aos escravos. Pedro enxerga Jesus como mestre, como Senhor. Pedro entrega o senhorio da sua vida nas mãos de Jesus. E agora Jesus vai lavar os pés dele? É incabível, irmãos. A gente não consegue compreender. Aí ele vai dizer a Pedro: Pedro, se você não me permitir, tu não tem partes comigo. No olhar natural é complicado, né? Sim ou não? Vamos fazer hoje vamos levar um pensamento aqui. Vamos supor a Jaqueline, que tem sua mãezinha. Agora está bem, mãezinha. Assim a senhora chegando em casa hoje do culto, sua mãezinha com a bacia, você vai deixar? Complicado, né? Você vai dizer: não, mãezinha. Né, Wilson? Imagina, dona Nilzete esperando com a bacia. Chegou o Wilson das viagens. É incabível, irmãos. Você entendeu o grau de respeito. Pedro, ele não estava desrespeitando a autoridade de Cristo. Existem coisas que são incabíveis.
precisa ir muito longe, irmãos. Tem dia que eu chego aqui na correria, aí eu vejo alguma coisa assim, né, fora do lugar. Quando eu vou resolver, vem um, toma a vassoura, o evangelista Alexandre, não, meu pastor, não, sai perto de mim. Não, rapaz, eu estou vivo, me deixa, eu sou obreiro também, rapaz. E é uma luta, por quê? Porque, irmãos, isso é um sinal de respeito. Eu acho que, vou ter que entrar nisso aqui. Se eu respeito meu pai e a minha mãe, irmãos, ele não vai varrer na minha frente de jeito e maneira. Porém, Pedro não estava entendendo que Jesus estava deixando um legado, Jesus estava deixando uma lição e um aprendizado. E ele precisava ensinar aquilo ali. Por quê? Porque na hora de cobrar, preste atenção nisso. Nós que cobramos precisamos ser exemplo. E eu vou até entrar aqui. Queria até que as crianças estivessem aqui. Queria. Só que está tendo um cultinho delas lá. O cordeiro lá hoje está um pouquinho diferente. Mas eu creio que as tias vão falar do cordeiro lá, verdadeiro. E vão mostrar que a Páscoa não consiste em chocolate. Estão vindo aí, ó. Meu Deus, segura. Olhe para cá, queridos. Olhe para cá. Olhe para cá, por gentileza. Olha aqui, queridos. Eles. Então, meus amados. Oh, glória. Então, queridos, Jesus vai deixar um legado para um bom ensinamento. E com relação a este lugar, olhem para cá agora, por gentileza. Hoje eu tive uma reunião muito séria com as nossas tias da salinha. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido, pai e mãe. Tá gostoso aí, não tá? Domingo que vem, você que está me visitando, serve para você também. Se o seu filho não estiver na escola bíblica pela manhã, e se você quiser assistir o culto nessa paz, escolhe um outro lugar. Que isso, pastor? Não seguirá para a salinha se não frequentar a escola bíblica dominical. Quem está entendendo? Irmãos, nós temos tias na salinha que têm seus trabalhos seculares, estão fazendo faculdade, curso, são donas de casa. Hoje eu escutei um bocado, irmãos. Mas chega domingo de manhã, elas estão aí. Então, elas abrem mão dos afazeres. Chega aqui 1, 2 crianças na classe. Cadê aquela animação quando a salinha ficou pronta? Se tu for lá agora, todas as salas estão climatizadas. Nós preparamos isso. Sabe para quê? Quem quer ouvir? Para amanhã, você não está aí perambulando aí atrás de seus filhos nas esquinas. Quem está entendendo? Para que se cumpra Provérbios 22:6. O que está escrito? Ensina para que quando crescer, fica dentro dele. Tem um hino que a dona Estela de vez em quando canta, é muito profundo. Quem já pisou em outro lugar e não consegue viver, queridos, não consegue. Aonde vai, está ecoando dentro dele. Esse lugar não é para você. Esse ambiente não é para você. Aqui não é o seu lugar. Quando não, usa até ímpios para falar, como disse a Pedro. O que você está fazendo aqui? Você é um deles. Fala como eles. Já reparou? Quando o filho do crente está querendo entrar na moda, falar uma gíriazinha, todo ruim, né? Todo quadrado, né? Coitado. Quer entrar na moda, quer no fechamento, nem gíria sabe falar. Nem um palavrão sabe xingar. Quem entende isso? Só para quem aprende o caminho. Deixa eu falar da sexta descida. Quem quer ouvir? Sexta descida de Cristo. Efésios 4, 8, 9. A Bíblia diz que Jesus, ele já morto, aquele período onde a igreja ficou reclusa, ele vai descer às partes baixas da terra. Historiadores dizem que ali era o inferno,
onde ele vai roubar a chave das mãos do Chico Tripa, do Fedorento, e vai deixar ele sem norte, tomar cativo todos que se encontravam no cativeiro e trazer a luz, porque ele é justo. Diga, ele é justo. Ele não podia deixar a geração de Noé, que não é a nossa geração. Ainda um dia desses eu falei a respeito do cego de Betsaida, quem se lembra? Jesus vai pegar o cego dentro da cidade de Betsaida, da aldeia, melhor dizendo, vai tirar ele da aldeia e vai fazer um milagre do lado de... E quando opera o milagre, o que é que ele diz? Não torne a aldeia. Por quê? Corazim e Betsaida rejeitaram o ensinamento e não reconheceram os milagres. Jesus não torna mais ao inferno, queridos. Então eu vou te dar um conselho: não queira ir para lá. A geração de Noé não tinha a oportunidade que nós temos. Mas à frente você vai ver Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. E muitos da confusão foram lançados para lá. Quem me ouve? Então a geração de Noé, Jesus teve uma envergadura, porque não tinha igreja em toda esquina, não tinha consagração às quarta-feiras, para você que tem tempo e não vem, não tinha escola bíblica dominical ensinando a palavra, para que você não venha ser uma massa de manobra. Fico triste, irmão. Estive num determinado lugar com a pastora, querido, nós somos felizes e não sabemos. Uma coisa assim, sabe, insossa, um negócio sem sentido. E está lá a multidão desesperada, está a multidão, meu Deus, você não tem uma Bíblia em casa? Leia a Bíblia, venha para a escola bíblica dominical, anote, tem o seu bloquinho de anotação, conheça a verdade te liberta, a verdade corta dogmas, tradições familiares que te enviaram sem você ter direito de escolher. Deus vai quebrando isso tudo, maldições que você adquiriu sem conselho, de ações dos pais. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus quebra isso tudo. Deus quebra. Tem coisa que a gente adquire sem vontade. Você vê que na tradição judaica, João capítulo 9, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Como é que uma criança ainda não vem do embrião pode pecar, queridos? Mas são heranças. Sabe aquela história de família que você olha o pai cachaceiro, o filho, o neto, um é chincheiro, perdão pela expressão, o outro também está usando, quando vê um jovenzinho já envolvido, tu vê que pessoa, meu Deus do céu, a gente tem que acordar, querido. Nós temos o manual, diga para o seu irmão, nós temos o manual que liberta, que cura, que transforma. Experimenta ler um capítulo da Bíblia por dia, você vai ver no final de um mês como a sua vida já está transformada. Quem está entendendo o que Deus está falando? Me deu uma dó, irmão, me deu uma pena. Olhando aquilo ali, eu falei, Jesus, eu não consigo pregar assim. Não consigo, irmãos. Queridos, eu estive em Limeira e fui numa fábrica dessas máquinas que fazem salgados. O pastor me chamou, pastor Fábio, vamos ali orar. Um irmãozinho está num processo financeiro. Processo financeiro, pastor? Vamos lá, vamos. Chegamos lá, irmãos, pensa numas 30 siloé reunidas. Tudo de máquina, irmãos. Eu fui dar uma volta num corredor, eram 3 corredores de máquina, dessas que faz salgado e docinho, cajuzinho, brigadeiro. Não tinha nada pronto não, tá, irmão? Só a máquina. Aí eu, pastor, vamos orar? Eu falei, estou aí, pastor, só que manda. Estou aqui, sou ovelha. Aí ele, o senhor vai por aqui, eu vou por ali. Pastor, só que manda. Aí fomos, irmãos, estendendo a mão, o senhor quebra a maldição, quebra não sei o que, orando as máquinas, só Jesus, né? Mas mandou, né? Vamos orar as máquinas. E põe as mãos das máquinas, e unge as máquinas, unge o chão. Aí Deus está falando, não tem nada aqui. Senhor, não estou sentindo nada aqui. Irmão, dificilmente eu oro e não sinto a presença de Deus. Não está sentindo nada. E ora e vai, e não cabe o corredor. Meu Deus, estou cansado. E vai embora, quarteirão todo. O cara comprou o quarteirão todo. É o coisa dele.
Eli, o nome dele. Se jogar na internet você vai ver. As máquinas de salgado Eli, só jogar assim, Eli, você chega lá, libera. Aí, volta daqui, volta dali, se une. Chegou a esposa dele, dividi isso com a pastora Patrícia. Aí chegou a esposa. Aí Deus falou, tá aí o problema. Hã? Calma, não culpe a esposa não. Aí, falei, senhor, e aí? Ué, e aí, meu senhor? Une os dois e ora. Falei, mas pastor é ele, poxa. Eu tenho essa sensibilidade, irmão. Quando eu levo alguém para orar comigo, quando não está comigo, não está. E eu já peço, irmão, ora aí. Às vezes o obreiro não entende muito, né? Pô, pastor, o senhor tem que orar, mas peraí, eu só estou mandando orar, ora porque eu estou. Ora porque, irmão, o Saul foi muito humilde. O servo de Saul disse assim, ó, vamos lá no vidente. Aí, naquela época, irmãos, para vir num culto como esse, tinha que trazer uma oferta. Quem está entendendo? Entende mesmo. Para vir num culto como esse, aí o Saul vai dizer assim, mas como é que eu vou no vidente se eu não tenho nem mais água no cantil, o alforje está vazio, nem pão eu tenho? Aí o moço dele disse assim, às vezes não está contigo. Está com o moço? Está com o seu filho? Está com alguém que gosta de buscar? Ué? E a gente tem que entender esse negócio. Então, chamei o casal, aí falei, dá a mão ela aí. Aí deu a mão, e Deus começou. E volta para o teu quarto, sai do sofá, para esse negócio de dormir na sala, qualquer discussão tu corre para a sala. O demônio deitou do lado dela, ela viu, se assustou e nos chamou. Chora daqui, chora dali, beija, abraça, pronto, o céu abriu. Aí quando o céu abriu, ele falou, pastor, o que você quer? Fala, o que você quer, pastor? Quer uma máquina? Que eu falei, Jesus, eu não sou desse tipo. Podia vir embora com a máquina, embora eu não estava de carro. Vai dar um jeito de vir. Estou tentando achar ele lá agora, não consigo. Mandamos de recado, não responde, né, filha? Queridos. Mas agora é para comprar, né? Quem sabe? Vai que, né? Só aquele moço e tal, que ele lembra. Mas na hora Deus falou, não aceita nada. Pastor, que leva ele lá, vê o que ele quer. Aí saiu um salgadinho lá no escritório. Que coisa, irmãos, coisa de... Irmão, tem gente muito rica nesse Brasil, você não tem noção. Me perdoa a franqueza. Às vezes o cara arruma um saláriozinho de 2 salários, 3 salários que está rico. Despreza os crentes, não quer dar mais dízimo, some da igreja. Irmão, Deus vai levar para ver o que é dinheiro, o que é riqueza. Você não tem noção, irmão. Pensa no Maracanã, irmão, cheio de máquina de salgado. Aí levou no escritório, máquina de chocolate e tal. Deus falou, não come nada, não aceita nada. Eu fiquei chateado, mas obediente. Irmãos, não, eu estou falando isso aqui, é engraçado, mas é um mistério, irmãos. Deus faz essas coisas. Quem está entendendo? Então Jesus, ele desceu ao inferno, tomou a chave das mãos de Satanás, porque Jesus sabia que para alcançar o que ele precisava alcançar, ele ia precisar. Estamos no abril da entrega total, querido. Se você não entender esse sermão aqui hoje, eu sei que é um sermão que não dá muito glória, que não dá muito aleluia, eu não estou preocupado com isso. Eu quero que a paz reine dentro do seu lar, que você, sabe, beba água, ore, chore, pega o travesseiro, grita no travesseiro, mas para de discutir, para de se levantar, para de murmurar. Deus escuta até pensamento. Irmãos, eu estou num estado com Deus, que quando o pensamento negativo me visita, eu já repreendo, já entro para o quarto e já vou clamando o sangue de Jesus. Senhor, muda o meu pensamento. Que Deus possa pousar uma paz dentro da sua casa. Quem recebe essa paz? Vou levantar minha mão direita aqui, querido. Que a paz esteja na sua casa. Que a mente do seu filho seja uma mente brilhante. Que a obediência se instale na sua casa e não saia nunca mais. Quem recebe essa palavra, dá um sinal, pelo amor de Deus.
você quer entender os mistérios do convívio, da vida, do cotidiano com Cristo, você tem que adquirir esta palavra para você descer, fazer por menos, renunciar. Quem entende isso? Sétima descida e a derradeira. A Bíblia diz que Jesus emparelha com os discípulos. Olhem para cá. Há momentos na nossa vida que a gente tem que se impor. A quarta descida de Cristo, quem me ouve? A Bíblia diz que pelo Espírito ele é conduzido ao deserto, sim ou não? Mas lá no deserto ele teve um convite. Qual foi o convite? Se prostrares a mim. Se prostrar nada mais é que? Se prostrar nada mais é que? Descer. Só que não era a hora de descer. Quem entende? Vai haver momento na sua vida que você vai ter que se impor. Quem entende isso? Amém. Irmãos, eu fico abismado. Como é que Satanás, irmãos, ele é muito abusado. Ai, Jesus. Jesus vai esmagar a cabeça dele. E não tem sapato para o pé de Jesus. A Bíblia diz que ele faz da terra descanso para os seus pés. Vai ser aquela pisada. E eu não vejo a hora, André, coração. Eu não vejo a hora, Juninho, de Jesus esmagar a cabeça desse abusado. Irmãos, ele vai convidar Jesus. Posso falar um negócio aqui? Olhe para cá. A Bíblia diz em Gênesis 32, presta atenção para você não interpretar de forma errada. Em Gênesis 32, após o encontro com o anjo no Vale de Jaboque, a perna que encolhe, o nervo ciático, eu sei que Jacó passa a andar diferente. Quem me ouve? Jacó passa a andar? Está me ouvindo aí, Luiz? Jacó passa a andar diferente. E quando ele retorna, porque a ordem do anjo foi: procura seu irmão e se conserte. Quem está preparado para receber uma palavra dessa nessa noite? Não é mãozinha de jacaré, não. Eu quero ver mão mesmo. Quem está preparado para receber isso? Não é mão de muralha, não, pelo amor de Deus. Isso. Aí Deus disse assim, ó: procura teu irmão e te O homem já tinha tido o nome transformado, mas ainda precisava ter uma transformação no caráter. Quando o anjo pergunta o nome dele, ele já não diz que é Jacó, já não diz que é Esaú. Agora ele é o próprio. O anjo vai transformar o nome dele de usurpador para príncipe. A palavra Israel quer dizer príncipe, porque lutou com Deus e prevaleceu, entre aspas, a vontade dele por permissão de... Ninguém prevalece contra o Senhor. Aí quando ele retorna, olha o que vai acontecer. Ele bota as mulheres menos amadas na frente. Jacózinho. Bota os filhos das mulheres menos amadas na frente. Continua sendo um Jacó, né? Depois a mulher que ele amava, né? E os filhos do coração dele. Só que quando ele encontra com Esaú, quem me vê? Olhe para cá. Olha o que vai acontecer, Robson. Quando ele encontra com Esaú, ele vai oferecer as coisas que ele adquiriu na caminhada. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Estude, cresça, enriqueça, mas não queira comprar o amor de ninguém. Lealdade não se compra. Amor não se compra. Fidelidade não se compra. Ou a pessoa é de bom caráter ou mau caráter, e você não pode se corromper por isso. Quem está entendendo? Sabe o que Esaú vai responder para ele? Rapaz, eu tenho mais que você. Esaú estava mais rico que Jacó. Por quê? Porque Esaú, mesmo errando, não fugiu. Esaú vendeu-se por um prato de lentilha, sim. Mas onde Deus mandou Jacó voltar, quem é que estava lá? Diga, Esaú.
errou, desceu e permaneceu. São lições que a gente vai tirando no nosso dia a dia. Diga ao seu irmão, se porventura, está fraco, se porventura, na sua trajetória, você errar, permaneça, encara, dê a mão à palmatória, e o Senhor será contigo. Quem recebe essa palavra? Aí os discípulos se decepcionam, não vão permanecer, vão se retirar de Jerusalém. Olhem para cá. E vão se distanciar 11 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus deixa Jerusalém e vai atrás deles, emparelha com eles, pergunta a eles o que é que estava acontecendo. E eles vão se aproveitar, Isaías. Sabe quando você pega alguém desinformado? Eu acho isso a maior covardia, irmão. Aí eles vão dizer, tu é peregrino em Jerusalém? Só você que não sabe de nada, fofocando e ainda chamando a atenção de Jesus. Aquele Jesus que era rico em obras, poderoso nas palavras, que operou grandes milagres, entregaram ele à morte. Os nossos principais o crucificaram. Jesus é? É. Então segura, nércios, tardos de entendimento, faltar a aula que convinha ao Filho do Homem padecer, porque o que tem que acontecer para que a sua vitória possa chegar, vai acontecer. Quem é que quer sofrer, irmãos? Quem é que quer viver desemprego? Quem é que quer ter o dissabor do filho querer um traquinas, um biscoito qualquer, e você não ter para dar? Quem é que quer viver essa experiência ruim? Ninguém. Mas se no percurso acontecer, glória a Deus, queridos. Você não pode murmurar, você não pode deixar a congregação, você não pode abandonar o seu esposo, a sua esposa, você não vai abandonar nada por conta de adversidade. Quem está entendendo? Aí Jesus disse, tardos, nércios, convinha que o Filho de Deus padecesse. Moisés anunciou e os profetas, a lei e os profetas anunciaram. Quantas vezes eu vos ensinei? Aí Jesus vai sabatinando. Mas sabe o que é gostoso? Que mesmo tomando um puxão de orelha, porque tem crente, dá vontade de dar um pulo aqui, que quando é chamada a atenção, para de falar contigo, te ignora, fala mal de você para A e B e C. Sabe o que eles vão fazer? Vai não, fica aqui na nossa casa. Porque você é muito bom quando você diz sim. O dia que você diz não, te bloqueia. Você não consegue, você vê o status de todo mundo, menos o dele, menos o dela. Te bloqueiam. Fica cinza, some o negócio, né, minha senhora? Estamos acostumados. Quem está entendendo? Fala assim, quem é de Deus, com puxão de orelha ou com elogio, permanece. Porque o que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. Quem recebe essa palavra? Aí Jesus, Andressa, mãe da Manu, finge que vai passar direto. Aí vai. Aí eles, puxou nossa orelha, mas o que está na gente é tão forte. Fica aqui na nossa casa. Passa a noite com a gente. Não é comum um judeu trafegar à noite. A noite está caindo. Fica aqui na nossa casa. A pergunta que não quer calar. Jesus tem lugar hoje na tua casa? Jesus tem lugar hoje na sua casa? 2 detalhes para a gente ir para casa. O primeiro, a Bíblia diz que os olhos deles estavam como vendados. Eles não conseguiam enxergar. Sim ou não? Segundo, querido, quando um sentido se perde, o outro se aguça. Sim ou não? Sim ou não?
De repente a visão está turva. Mas você conviver com uma pessoa há 5, 10 anos e não conhecer a voz da pessoa. Quem é que estava falando com eles? Quem é que estava falando com ele? Então, mesmo que eles não estivessem enxergando, eles estavam com 2 problemas seríssimos. Porque para ser testemunha de qualquer situação, vai valer aquilo que você viu e que você... Jesus disse em Atos 1:8, e vós sereis minhas... E só é testemunha quem vê e quem? Se tu não viu, se tu não ouviu, tu... Mas Jesus é tão bom que ele aceita o convite. Entra na casa. Fique de pé. Rafael, carpinteiro. Uou! Corre para cá. Vem, Relon. Santo de Israel. Feche seus olhos aí, querido. Há uma presença do nosso meio. Shalandosti kawadarabai. Chamando kolovosti kawadadadasti kobidarabaio. Juventude, fecha os olhos, que em todo tempo que eu estou pregando, eu estou vendo uma pomba aqui, ó. Deus quer batizar vocês, Deus quer usar vocês. As irmãs que oram também, fica ligada, a igreja fica ligada. Tem Marcos Fernandes, não queira tu fugir do ofício. Deus coloca um papiro diante de ti e manda tu desenrolar esse papiro. Já era para tu estar na classe de professor dos... Ai, Deus tem um negócio contigo, o homem é profundo na terra. Andoste cavadaio. Alandoste. Brilhozinho de nada, John, aqui. De nada aqui no amarelo. Coisa mínima. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os olhos. E começa a ligar no céu. Liga no céu. Liga no céu. Liga no céu. Jesus vai passar. Vai louvando, vai adorando. Eles mandam Jesus entrar, Diego. E como se não bastasse, eles pegam o único pão. O único pão que tinha no recinto. E entregam nas mãos de Jesus. Jesus vê na bondade deles. Jesus então vai se revelar. Jesus vai pegar o único pão e vai partir o pão. E quando Jesus parte o pão, eles têm a revelação, missionária Figueiredo, de quem se tratava. Então Jesus manda te dizer nessa noite: tem algo de bom dentro de você, e Ele quer explorar. Por mais que tentem deixar um amargo na sua vida, por mais que tentaram te ferir e até mesmo te alvejar, Deus sabe que tu tem um coração bom. Tu é daqueles que tira a roupa do corpo e distribui. E Deus coloca uma autoridade sobre a sua vida, homem. Eu vejo divisas espirituais sobre seus ombros. A palavra Deus está te chamando para um compromisso sério. Deus está... Tem um rebanho que te espera, homem. Tem um rebanho. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome.
boca para adorar o nome do Senhor. Esse é o som. Abre a boca para adorar o nome O do Senhor. carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Aleluia. E esse é o som. Quando de dentro eu abro a porta. Quando de dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som? Olhe para cá. Olhe para cá, queridos. Aleluia. Para nós seguirmos para os nossos lares provisórios. De algumas evidências das ações de Cristo para nós compartilharmos, mas fica para um outro dia. A pergunta que não quer calar é o que fez Jesus deixar a grande Jerusalém e descer atrás daqueles homens, desprezando Pedro, desprezando João, desprezando os seus discípulos e se distanciando. A Bíblia diz que aqueles homens não só convidam Jesus para pousar na sua casa, como pegam a última ou a única refeição que tinha naquela casa e entregam na mão de Cristo. A Bíblia diz que depois desse feito, eles retornam para Jerusalém. Pastor, explique isso melhor. Talvez entraram pessoas aqui hoje que por algum motivo se distanciaram. Pastor, mas eu estou no culto terça, quarta de manhã, quinta à noite. Eu não estou falando desse ambiente, que é muito bom por sinal. Eu não consigo viver. Mas eu estou falando de Cristo. Já não pega na Bíblia, já não ora, de preferência de joelhos, né? Já não tem a sua devoção diária. Posso entrar, Jesus? Não vai constranger? Programas que outrora eram berrações, hoje está se tornando corriqueiro e coisa normal. Assuntos que feria a pessoa bendita do Espírito, hoje parece que já não fere mais. Está perdendo a sensibilidade. A mensagem que eu tenho de Deus para a sua vida: primeiro, Jesus está voltando. Segundo, tem alguma coisa boa dentro de você que fez Ele te trazer aqui hoje, para que você pudesse ouvir o que Ele está nos usando para falar. E a terceira pergunta: quer receber a oração e retomar a sua caminhada com Deus hoje? Porque existem coisas que, para ser desatadas, só por intermédio da oração. Você quer, mas não consegue. Você almeja, mas não tem força. Mas os ministros hoje vão impor as mãos. Impor as mãos. Impor as mãos. E tudo aquilo que estava te embaraçando na terra do vivente vai cair por terra hoje. E aonde te faltava força, você vai ter força. Você tem coragem de vir aqui denunciar a sua fraqueza? Receber a oração por imposição de mãos e voltar fortalecido para casa, disposto a ler, a orar, a se envolver com as coisas do reino e trazer Jesus para dentro da sua casa? Cadê a primeira pessoa? Pode adorar, Relon. Cadê a primeira pessoa que reconhece que precisa? Primeira corajosa. Cadê a segunda pessoa corajosa? É os varões que vão descer, tá? As irmãs ficam paradinhas. Os varões vão tocar na cabeça. Pode tocar. Isso. Isso. Só vou pedir para uma irmã parar atrás da irmã e um varão parar atrás do varão. Só toca, pastor. Toca que eu vou orar daqui. Só toca que eu vou orar daqui. Cadê os varões? Vai descendo, meus irmãos, por favor. Por gentileza, organiza aí. Organiza aí. As irmãs atrás das irmãs e um varão atrás dos varões. Cadê os obreiros?
Deus. Pode orar, pode orar. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino. Quem crê, quem crê? Tu é a glória, Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Pode orar, pode ter paz. Fica lá, Pai. Vai desatando, Jesus. poderoso. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Isso, David. Isso, meu filho. Poderoso esse Alabás de Cabadarabai. Cadê você? Cadê você? Cadê você, Pai? Cadê você que reconhece que o inimigo tem neutralizado as suas forças? Mas hoje você vai sair daqui forte, vigoroso. Cadê, 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 cadê você? Cadê, Patacalabai? Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Cadê você? Mais um corajoso, mais um cadê, cadê, cadê?